Não há coração duro que não se converta em carne, nem pecado que não seja perdoado. Mais um vídeo nesse canal e o tema do vídeo hoje é justamente isso. O poder da misericórdia de Deus sobre Nínive. E em uma geração como Nínive, o que o Senhor me leva a ministrar hoje é sobre a necessidade do arrependimento para que Deus passe a operar nas nossas vidas. Então, que a paz que excede todo entendimento guarde tanto a sua mente quanto o seu coração, para que você possa ser edificado por meio dessa palavra. Já que eu fiz um vídeo alertando sobre a importância da Bíblia na nossa vida, pegue a sua espada e abra lá no livro de Jonas. Enquanto eu abro a minha Bíblia, aproveite para que você também possa deixar o like nesse vídeo e se inscrever para que você possa ter mais desse conteúdo na sua plataforma. Iremos mergulhar do capítulo 1 até o capítulo 4. Então deixe ela bem aberta para que você consiga entender o que o Senhor quer falar. Iniciando essa história no capítulo 1, Jonas foi levantado como profeta no tempo dos reis de Israel. Tanto que se a gente for lá no livro de 1 Reis ou 2 Reis, a gente vai encontrar o escritor desses livros mencionando o nome do profeta Jonas. Por mais que seu livro esteja um pouquinho, mais distante, a história de Jonas está lá bem perto da história de 1 Reis, 2 Reis. Jonas era filho de Amitai para profetizar sobre arrependimento para a cidade de Nínive. Nínive era a cidade inimiga de Israel. E por serem inimigos de Israel, Jonas carregava dentro de si como uma mágoa daquele povo, pois eles haviam matado muitos israelitas. Jonas teve o chamado para pregar contra aquela cidade que a ira de Deus estava acendida contra aquele povo e que em 40 dias tudo aquilo seria destruído. Mas Deus mostra sua misericórdia com aquele povo e envia Jonas para ministrar contra aquela cidade o arrependimento. Porque eu ainda creio em um Deus que corrige e repreende aqueles a quem Ele ama. Como Ele mostrou esse amor para a igreja de Laodiceia em Apocalipse 3, verso de número 19. Deus corrige quem Ele ama. Em específico, Jonas seria convocado para pregar o arrependimento contra aquele povo. Mas o profeta fica indignado. Na mente de Jonas, Nínive não merecia receber uma profecia de Deus. Para ele, o justo era que aquele povo morresse na sua ignorância. Jonas, cheio de si, queria que Deus aplicasse justiça contra aquele povo, pois eram seus inimigos que tinham matado diversos israelitas. Para ele se ver livre desse chamado, ele foge para Tarsis. Jonas não queria pregar contra aquela cidade porque ele temia que os ninivitas se arrependessem e Deus perdoasse os seus pecados e não destruísse aquela cidade. Por isso ele foge para outro lugar. Muitos acham que Jonas fugiu para Tarsis porque ele tinha medo de ser morto pelos seus inimigos. Pelo contrário, Jonas fugiu porque ele não queria ver os seus inimigos se arrependendo perante Deus. Ele não queria que aquele povo escutasse a voz de Deus. Só que enquanto o profeta está viajando naquele navio, ele se esquece que serve o Deus onipresente, onisciente e onipotente. Jonas se esqueceu que o Deus que ele serve é o Deus que se faz presente até nos confins do oceano. Ou seja, ninguém pode fugir, ninguém pode sair da presença de Deus. Adão e Eva foram provas no jardim de Deus. Eles achavam que estavam escondidos perante Deus. Mas isso é apenas uma burrice, porque Deus está em todo lugar. O profeta Anani disse ao rei Asa, em 2 Crônicas 16:9, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E Isaías 43, verso 2, se passares pelo fogo, não se queimará, porque eu estarei contigo. Se você passar por águas profundas, eu também estarei contigo. Por mais que Jonas estivesse em desobediência, o Senhor ainda estava com os olhos postos sobre a vida dele. Jonas então se depara com uma grande e forte tempestade. Além dele causar aquela tempestade, ele ainda coloca pessoas que não tinham nada a ver em risco. Os marinheiros daquela embarcação ficaram desesperados. O verso de número 4 do capítulo 1 de Jonas fala que o barco estava quase para quebrar naquela situação. Imagina o desespero daqueles marinheiros. O que a gente vai fazer? Eles começaram a invocar os seus deuses e nada acontecia. Enquanto isso, o culpado estava lá dormindo. Eles resolvem tirar sorte entre si e a sorte cai sobre Jonas. E eles perguntam: quem é você? Da onde você vem? E qual é o Deus que você serve? Jonas, mesmo em desobediência, ele se identifica como hebreu e adorador do Deus que fez o céu e o mar. Eles, ao saberem disso, ficaram aterrorizados e perguntam o que é que Jonas fez para chegarem naquela situação. Jonas revela que estava tentando fugir de Deus, e se eles o jogassem daquela embarcação, o mar se aquietaria. Eles, mesmo temendo a Deus, eles jogaram Jonas, e instantaneamente o mar se acalmou.
Deus então envia um grande peixe. Jonas para na barriga dele e passa 3 dias de terror ali dentro. No capítulo 2, a oração de Jonas, ele fala que Deus o tirou literalmente do mundo dos mortos. Imagine só, você tá no meio de um oceano na barriga de um peixe. Deus teve que fazer isso para Jonas reconhecer que ninguém pode fugir de Deus. O peixe o vomita em terra seca. Irmão, não tente fugir do Senhor. O chamado que Ele tem na sua vida irá se cumprir. Você pode ir para os confins da terra, até do oceano, mas Ele vai te achar lá. Isso não é para te apavorar, mas justamente para te impulsionar a obedecer ao Senhor. No capítulo 3, Jonas prega a Nínive. Mas Nínive então se arrepende e o rei daquele local declara um jejum a todos os povos, onde todos deveriam se quebrantar e pedir perdão perante Deus. Eles então abandonam seus maus caminhos e Deus os perdoa, porque arrependimento no hebraico significa mudança de direção, mudança de caminho. Aquilo que eu fazia quando eu não servia a Deus, agora que eu tenho Ele, eu não faço mais. Nínive entendeu bem isso. Eles abandonam as suas práticas repulgantes e começam a seguir a Deus. Mas no capítulo 4, Jonas diz, a partir do verso 1, a Bíblia diz: mas Jonas desgostou-se extremamente disso e ficou todo ressentido. No verso 2, ele questiona Deus: Senhor, era isso que eu temia, era isso que eu ressentia. Nínive se arrepender e o Senhor, com o seu amor, os perdoar. O profeta de Deus queria que aquela cidade fosse completamente destruída. E quando ele vê o povo se arrependendo e Deus os perdoando, ele se enfurece e fica todo ressentido. Jonas reconhece que Deus é um Deus cheio de misericórdia e era isso que ele temia. Deus liberar misericórdia para aquele povo. E Deus o responde: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas então passa a sentar-se em um lugar a leste de Nínive. Lá ele se senta e Deus constrói uma planta por detrás dele. Aquela planta deu muita alegria a Jonas, porque fazia com que ele não se queimasse pelo sol. Mas, pela madrugada, o Senhor secou aquela planta, onde o sol bateu tão forte na cabeça de Jonas que ele literalmente quase quis desmaiar. Ele murmura contra Deus e pede a morte. E Deus faz mais uma pergunta a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? E ele respondeu: sim, tenho. E estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor responde a Jonas. Verso de número 10 do capítulo 4. Você tem pena dessa planta, embora não a tenha plantado, nem tenha feito-a crescer. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem diferenciar a mão esquerda da direita, além de ter vários rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa cidade? E é aí que eu chego no ponto onde o Senhor bradou no meu coração. Quantas vezes queremos nos pôr com a condição de juiz na vida do nosso próximo? Condição essa que só pertence a Deus. Jonas reconhecia que Deus era um Deus de amor e cheio de misericórdia, mas no seu senso de justiça humana, Nínive não merecia aquele amor e aquela misericórdia no seu ponto de vista. Jonas se esqueceu que misericórdia é literalmente eu merecer algo e Deus não me dar. Um exemplo: nós merecíamos a ira e a morte, mas Deus não nos deu isso pela sua misericórdia com o seu filho. Nós merecíamos a cruz no lugar de Jesus, mas Jesus foi lá com a sua misericórdia e tomou para si. E recebemos isso justamente por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia. Mas para que Nínive fosse perdoada, eles precisaram se arrepender e fazerem um jejum, se quebrantando perante Deus. Porque para Deus perdoar, é preciso um arrependimento sincero. Jonas não queria que Deus perdoasse Nínive, os seus inimigos. Mas o Senhor o fez lembrar que o seu amor e a sua graça são maiores que todo pecado. O engraçado era que Jonas queria que Deus cuidasse da sua nação, mas não queria que Deus perdoasse e salvasse Nínive. E que hipocrisia forte! Porque Jesus deixa claro em Mateus 7, verso 12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês gostariam que fizessem com você. De que vale ser um profeta cheio de Deus, mas não saber amar e respeitar o seu próximo? Ou, aliás, querer verdadeiramente que Cristo alcance aquela vida. Jonas só achava justo a morte e a destruição de Nínive, pois não era ele que estava naquela condição de cegueira espiritual. Quantas vidas ao nosso redor necessitam de uma mensagem, de uma palavra de arrependimento? Essa exortação vem primeiro para mim, irmãos. E nós não a damos
pois não acreditamos na conversão daquela alma. Mas a mesma misericórdia que nos alcançou também é capaz de alcançar almas ao nosso redor. Ezequiel deixa claro no capítulo 36, do verso 26. Não há coração duro que o Senhor não converta em carne, e não há impureza que o Senhor não purifique com o seu fogo. É fácil eu querer a restauração dos meus, como Jonas queria a restauração de Israel, mas ignorar completamente o chamado daqueles que muitas das vezes consideramos impuros. O Senhor Jesus veio justamente para isso, para libertar, para salvar aqueles que são rejeitados e oprimidos. Que a paz de Deus certifique essa mensagem em nossos corações e que possamos espalhar o evangelho de vida aonde formos, tratando as pessoas como gostaríamos que fôssemos tratados e alertando do pecado aqueles que não conseguem distinguir ou ter o discernimento sobre as suas atitudes. Nós, como igreja iluminada pela palavra, venhamos declarar a palavra para essas vidas. Em nome de Jesus, amém.